No hebraico, a palavra querubim, ela quer dizer guardar, cobrir, proteger, querub, né? Então esses são os anjos mais próximos ao trono, que guardam, que protegem. Vocês já viram em segurança, em shows, aquele pessoal troncudão da segurança que está escrito assim, staff, nas costas? Vamos fazer uma associação, vai. Os querubins guardam o trono. Tudo bem? Onde a gente vê isso? Salmo 80, versículo 1. Lê por gentileza. Você. Salmo 80, versículo 1. Moshe. Qual é o seu nome mesmo? É? Douglas. É Douglas, mas ele atende mais por Moshe. Não me fala, não me pergunta o significado que eu sei. 80 primeiro. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Muito bem. 99 agora, primeiro. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Olha lá. Comova-se a terra. Outra coisa, o homem vai no jardim do Éden, o homem, eu já me refiro ao casal, né, genericamente, cai. E para que esse casal não continuasse a tomar e comer do fruto da árvore da vida e não tivesse uma vida eterna em pecado, que seria um sofrimento eterno, porque o pecado só traz sofrimento ao ser humano, para preservar essa integridade do homem, porque Deus já tinha em seus planos em trazer o seu filho para resgatar o cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele vai e coloca o quê? Querubins, né? Como está escrito aqui, no jardim, no caminho para que pudesse proibir ou proteger a árvore e proibir que as pessoas tomassem o fruto e vivessem ou passassem a viver eternamente em pecado. Então a função do querubim é essa, né? Seria proteger, eles estão mais próximos ao trono de Deus. Pastor, a árvore da vida e a árvore do conhecimento é a mesma? Não. Tá bom, não precisa falar. Não tem a ver com a genealogia. Não, eu só perguntei porque eu precisava falar. Pessoas é assim mesmo, não é opinião. Tá no contexto, né, meu marido? Segundo Samuel 22:11, tem uma questão muito interessante aí que o profeta disse, que compara até com o anjo, né? Vamos ver. Segundo Samuel 22:11. Quem vai ver? O nosso irmão querido aqui, Ismael Macedo. companheiro, o homem que, o empresário das gravatas. Ainda está com as gravatas? Opa, mais do que nunca. Olha, tá vendo aí? Inclusive, se você quiser ver depois da aula, Opa! Ah, já fez o mexer. Vamos lá. montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. Muito bem. Os anos da tecnologia, né? Muito bem. Montou no querubim e voa. Precisamos entender o seguinte. Você leu foi 22:11. de quê? 2 Samuel. Tá. Porque tem um salmo, se fala que é 18, fala sobre isso também. Quando alguém era usado por Deus, e principalmente quando esse alguém era um salmista, dentro do salmo também continha a profecia, muitas profecias messiânicas, muitas profecias escatológicas, apocalípticas, portanto. E quando o profeta, e no caso de Samuel, que ele teve um ministério tríplice, ele era sacerdote, juiz e profeta, justamente na época dos 300 anos, que não tinha rei em Israel. Quando um homem desse estava
Lembra-se que eu falei que o Espírito não habitava, mas ele pousava sobre a vida do profeta? Quando ele era acometido pelo Espírito, quando ele era visitado pelo Espírito, a mente dele ia para uma outra dimensão. Tanto é que Paulo escreve, agora na época da graça, dizendo, olha, vocês têm a mente de Cristo. E o homem espiritual ele consegue ter discernimento de tudo que é espiritual, mas o que não é espiritual não consegue discerni-lo. Só o discerne quem também é espiritual, tanto quanto ele. Né? A gente vê o exemplo que eu falei da questão do Edir Macedo. O pessoal não entendeu o que ele disse, mas quem é espiritual entende. Então quando esse sacerdote que estava ali estava na função também de profeta, ele escrevendo, porque segundo os historiadores, os teólogos chegam praticamente a uma convenção de que quem escreveu o livro de Samuel foi o próprio Samuel. Ele teve razões para isso. Ele servia no templo, estava dedicado às questões do sagrado, às questões religiosas da época, tinha uma comunhão muito forte com Deus, tanto é que ele ouviu a voz de Deus chamando pelo nome, e como um juiz ele tinha que conhecer a história do seu reino, nada mais, nada menos que seja uma grande possibilidade de ele ser o escritor desse livro. Então ele fala sobre montar num querubim e voar sobre as asas do vento. Então quando ele fala sobre voar sobre as asas do vento, ele está fazendo aí uma linguagem figurada, que nós estudamos em linguística textual, tá? Comparando a velocidade do querubim com a velocidade do vento. Então assim, um vento quando sopra mesmo, gente, é muito forte. Tá? E então o querubim ele tem essa característica velócio, de velocidade. Tá? Então eu imagino que Deus não teve muita dificuldade entre a ordenança de Deus, vai aos querubins e guarde o caminho da árvore da vida, entre essa palavra e o ato dos anjos irem, a questão, ele falou, os anjos, os querubins já estavam lá. Tá? Muito bem. Salmos 18:10 também fala sobre isso. Eu não tinha visto aqui, mas foi o que eu falei. Bom, a ligação de Deus com esses seres é tão especial que Deus ordenou a Moisés para fazer 2 réplicas de madeira dos querubins, cobertas de ouro e com asas estendidas, era colocada sobre a tampa ou propiciatório da Arca da Aliança, protegendo as coisas santas e formando um pedestal para o trono de Javé. Veja bem, quem já ouviu falar dessa palavra propiciatório? Já vi. O porquê dessa palavra? Propiciatório vem de propiciar. Propiciar quer dizer promover, facilitar, abrir caminho. Então, os querubins entalhados na madeira e cobertos de ouro em cima da Arca da Aliança, e eles eram, a posição de um era assim, a do outro também era assim, de sorte que fechava e fazia assim um espaço, um vácuo, onde simbolicamente seria um espaço onde a presença de Deus descia para poder confirmar o sacrifício e também falar com o sumo sacerdote, que era o único que tinha a autoridade e a delegação, ele era delegado por Deus a entrar naquele ambiente. Então, aqueles querubins, em forma de madeira, etc. e tal, era a sombra do que acontece no céu, porque Deus está entronizado entre os querubins. Né? Então, aquele espaço, aquela configuração, aquela estética propiciava a presença de Deus.